O tema desta noite, eu peguei esse tema da própria fala de Paulo no seu texto. Diz assim, o tema: perdoado fui para o ministério da misericórdia. Irmão, só é possível pregar o evangelho, que é uma ordem de Deus para cada um de nós, para a igreja, e é uma ordenança, uma obrigação nossa. Só é possível pregar o evangelho dentro do pensamento do apóstolo Paulo em 1 Timóteo, se nós tivermos ou formos alcançados pela misericórdia. Sem a misericórdia, nós não conseguiremos ter misericórdia. Se todo o meu orgulho for quebrado, se eu for amassado por Deus e me tornar um vaso novo, que o texto e a vida do apóstolo Paulo nos mostra isso, durante toda a sua vida, toda a sua carreira, ele foi amassado por Deus, provado por Deus, e isso fez com que o apóstolo Paulo tivesse uma visão a respeito do outro com misericórdia. Porque quando eu sou amassado por Deus, quando eu sou provado por Deus, quando eu sou moldado por Deus, o meu e o seu coração, assim como o do apóstolo Paulo, se torna um coração quebrantado. Quando eu sou amassado por Deus, quando somos provados por Deus, passamos a ter uma visão completamente diferente, destituída, ou nos tiramos, somos tirados do pedestal da empáfia, da arrogância, da soberba, do egoísmo, que a nossa carnalidade, nosso DNA adâmico nos fez assim. Por isso que Deus nos prova, por isso que nós somos aquele hino que vamos cantar, né, durante o culto. Eu quero ser um vaso novo. É muito fácil cantar, né? Mas quando nós passamos a refletir o que significa isso, significa que é doloroso. Porque o Deus Criador, ele pega aquele vaso que é você, que sou eu, que foi o apóstolo Paulo, ele quebra para remoldar conforme ele quer. E esse quebrar de Deus, esse amassar de Deus, é que é extremamente difícil para nós. Mas é esse amassar de Deus, esse moldar de Deus que forja o nosso caráter, nos fazendo ter misericórdia para pregar o evangelho. E a partir daí, quando sou tratado por Deus, moldado por Deus, amassado por Deus, eu consigo agir, que é o primeiro tópico, grato pelo ministério que Deus me entregou. Meu irmão, vamos ler 1 Timóteo 1,12, se puder estar na tela. 1 Timóteo 1,2 fala sobre a gratidão que o apóstolo Paulo tem a Deus pelo ministério que ele recebeu. Vamos ler? Diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Não precisa levantar a mãozinha, não. Só pense no seu coração. Essa semana você agradeceu a Deus pelo ministério que Deus te entregou? Esse mês, você fielmente, com o coração contrito, falou: Deus, obrigado. Obrigado pelo ministério que tu me deste. Seja o ministério do ensino, o ministério da palavra, o ministério do serviço, o ministério do cuidado, o ministério da misericórdia, da ação social, o ministério de ser mãe, de ser pai. Tantos ministérios Deus tem entregue à igreja, mas será que nós estamos tendo a mesma visão que o apóstolo Paulo, de ser grato a Deus por Ele ter nos escolhido e entregue a nós um ministério para cumprir? Paulo nos ensina isso esta noite. E é muito interessante pensar, irmãos, que Deus, toda vez que olhou para alguém, sem exceção, e o escolheu, sempre que Deus escolheu este personagem da história, até os dias de hoje, Deus sempre escolheu para o reino dele. Deus sempre escolheu para os planos dele. Deus sempre escolheu para este personagem, para mim, para você e para a igreja, fazer unicamente, somente a vontade dele. Quando Deus olha o barro e transforma em homem, este homem era para cumprir a vontade de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus. Toda a história dos grandes homens e mulheres da Bíblia, você vai perceber que Deus não os escolheu e não os abençoou para viver uma vida regalada, mas sim para cumprir a missão, os propósitos de Deus.
Quando você vê Esther, que era uma menina judia, simples, escrava, numa cidade, cativeiro, e ali Deus pega essa menina simples, mas belíssima, e coloca no trono, rainha do reino da Pérsia, esposa de Assuero. E ali Deus coloca Esther da pobreza à riqueza e ao poder, não para saciar as necessidades humanas, físicas de Esther, não para que ela pudesse se adornar em joias, dormir nos melhores camas e ter a melhor alimentação, autoridade e poder humana, não. Esther só foi levantada para o reino da Pérsia, da Síria, da Pérsia, por uma única razão: para que ela fosse usada por Deus, para impedir que o povo de Deus fosse morto injustamente. Havia uma missão específica para Esther, porque este povo, ao qual os inimigos de Deus, levantados por Satanás, queriam matar, que era o povo hebreu, o povo judeu, era o povo que iria gerar e gerou o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, para remir-nos de todo o pecado e nos religar a Deus. Portanto, Esther, o único propósito de Deus foi esse: levá-la ao trono para que ela pudesse ser usada por Deus para cumprir a missão e os planos de Deus e não dela mesma. Mesmo Jonas, no fundo do seu íntimo, se em algum momento ele parou para pensar, ele, rebelde como foi, mas ele podia parar para pensar, o texto não diz se pensou ou não, mas pode ser que sim, que entre tantas pessoas, talvez melhores do que ele, Deus enxergou Jonas, aquele menino rebelde, aquele homem rebelde. Que privilégio Jonas teve de fazer aquilo que Deus queria que fosse feito, mesmo que não fosse redondinho como a gente gostaria que fosse, mas ele cumpriu única e exclusivamente a vontade de Deus. Tantos outros, irmãos, poderiam ser escolhidos para cumprir a missão. Tantos outros poderiam ser escolhidos para cumprir a missão que Deus te entregou. Você sabe qual a missão que Deus te entregou? Ele entregou especificamente para você cumprir a missão. Devemos, sim, todos os dias ser gratos a Deus pelo ministério que Deus não te deu, mas Deus confiou a você. A sua família não te pertence, o seu casamento não te pertence, seu marido não te pertence, sua mulher não te pertence, seus filhos não te pertencem, pertence ao Senhor. Ministério que Deus te entregou para cuidar e pregar o Evangelho. Deus confiou a você o ministério, assim como confiou ao apóstolo Paulo. Mas é interessante que quando nós analisamos a vida do apóstolo Paulo, tudo o que ele fez, o ministério que Deus confiou a ele, algo extraordinário acontece na vida e no ministério de Paulo, que serve como exemplo para nós. Paulo entregou para Deus resultados. Toda vez que alguém recebe uma missão no seu trabalho, tem que apresentar resultados, não é isso, Edson? Tem que bater a cota, tem que cumprir as metas. Se o militar recebe a missão, ele tem que ir lá e cumprir. Não é diferente, irmãos, na vida espiritual. Paulo apresentou resultados durante toda a sua jornada de ministério confiado pelo Senhor. Cada um de nós temos um comprometimento com Deus de apresentar resultados ao ministério que Deus confiou a você. Paulo entregou resultados, deixou sua vida de pecado para trás e viveu uma nova vida em Cristo Jesus. E todos nós sabemos da carreira de Paulo: injuriado, maltratado, escassez, fome, nudez, toda a sorte de tristeza, de angústia, de dores, apóstolo Paulo sofreu, e mesmo assim ele permaneceu na missão e entregando resultados. Quantas igrejas Paulo fundou? Milhares de pessoas foram influenciadas por Paulo, chegaram à salvação através de Paulo. Até hoje o apóstolo Paulo influencia a vida da igreja, entregando resultado até que Cristo venha. A sua missão que Deus confiou a você, Deus exige de mim e de você que você entregue resultados. Resultados na sua casa, no seu casamento com seus filhos. Você é a pessoa que vai levar Jesus para seus filhos, e os filhos de seus filhos, e os filhos dos filhos de seus filhos serão crentes em Jesus através da missão que Deus te confiou. Deus talvez tenha confiado a você o ministério com seu vizinho. Deus talvez tenha confiado a você o ministério com seu colega de trabalho e com outras pessoas.
E Deus exige de você, exige de mim, exige da igreja, o que exigiu do apóstolo Paulo, que nós entreguemos resultados. O crente não pode, não deve negligenciar e deixar de cumprir o chamado de Deus, deixar de exercer o ministério que Deus te confiou. Eu gosto sempre de lembrar da parábola dos talentos, não daquele que prosperou, mas temer e tremer daquele que Deus confiou alegoricamente e escondeu o pouco que tinha. Deus arrancou daquele que não entregou o resultado, o pouco que tinha. E talvez você conheça crentes que vivem uma vida tão frustrada, tão perdida, tão sem foco, sem missão, sem perspectiva, cabisbaixos, emburrados, frustrados. Se você for investigar a vida desse crente, é um crente que pouco ora, um crente que pouco lê a palavra, um crente que pouco está em comunhão, um crente que não está cumprindo a missão e obviamente não apresenta resultados, não agradando ao Senhor, e vive uma vida de salvo, mas uma vida não satisfeita e alegre no Senhor. Porque toda vez que você cumpre a missão, recebe a missão confiada ao Senhor, cumpre e apresenta resultados, mesmo que o crente, que a igreja passe por todo tipo de sofrimento, como o apóstolo Paulo passou, você estará bem em Cristo Jesus e apresentará resultados. Portanto, é melhor ser grato e cumprir o chamado, cumprir sua missão, deixando que Deus haja na sua vida, independente das circunstâncias, confiando nele, que ele está cuidando de você. Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma escassez, nenhuma lágrima pode impedir e deve impedir você de cumprir a missão que Deus te entregou. Nada pode te parar, porque Deus está esperando de você e da igreja, de cada um de nós, que nós apresentemos resultado a Ele. Mas para que eu apresente resultado, eu preciso voltar ao início da minha fala, que o apóstolo Paulo diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, gratidão, reconhecimento, que me deu forças, me considerou fiel, te escolheu você para essa missão, designando-me para o ministério. O meu resultado, o seu resultado para Deus, que você vai entregar, depende de um coração grato. E esse coração grato vai fazer com que eu trabalhe para o Senhor com alegria, focado na missão, sem desanimar ou sem desistir. Vamos para o segundo momento aqui da nossa reflexão. Estamos tratando aqui do apóstolo Paulo, do coração do apóstolo Paulo, da visão do apóstolo Paulo sobre si mesmo e sobre Deus. Quando somos amassados por Deus, meu coração é quebrantado e passo a ter uma visão completamente diferente, destituída, como eu já falei, do pedestal da empáfia e da arrogância, que é o nosso DNA adâmico. Dentro de nós está a empáfia, o egoísmo, a soberba. E por isso Deus nos amassa, por isso Deus nos molda. E quando Deus nos molda, como moldou a Paulo através de suas aflições, assim, como eu falei em primeiro lugar, nós somos gratos pelo ministério que Deus nos entregou ou me entregou. Quando somos amassados e moldados por Deus, em segundo lugar, reconhecemos, e eu reconheço quando sou amassado por Deus, você reconhece quando é moldado por Deus, que foi alcançado pela misericórdia. Foi a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é quando Ele deveria punir você, lançar você na cruz, mas Ele colocou o Filho dele no seu lugar. Misericórdia. E o apóstolo Paulo reconhece isso. Sabe, irmãos, para pregar o Evangelho se faz necessário ter misericórdia. Quantos aqui estão orando pelos judeus? Quantos estão orando pelos palestinos? Quantos estão orando pelos homens do Hamas? Isso, pastor, orando pelos homens do Hamas. Sim, exatamente isso. Sabe, irmãos, a misericórdia se estende principalmente sobre aquele que nos constrange. A misericórdia de Deus, ela atinge e se estende principalmente sobre aqueles que nos ferem, sobre aqueles que nos faz mal,
aqueles que desejam até mesmo a nossa morte. É aí que nós estendemos a misericórdia do Senhor. Lucas 6, 27 e 31, se puder colocar para a igreja, eu agradeço. Diz assim, isso, 27, 28 e 31, 27 diz: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, Jesus falando, amem seus, faça o bem, pode passar, faça o bem aos que os odeiam, abençoe o que os amaldiçoam, ore por aquele que os... 31, como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. É Jesus falando. Irmãos, o interessante de nossa fé é que o próprio apóstolo Paulo, que isso é loucura para a mente humana, orar pelos nossos inimigos, pelos algozes, por aqueles que nos fazem mal, isso não é humano, isso é transcendente, isso é espiritual. Só conseguimos obedecer e viver isso que Jesus está falando se nos rendermos completamente a Jesus, entendendo a missão, sendo grato, cumprindo e entregando resultados, alcançados pela misericórdia, reconhecendo que você foi alcançado não pelo seu mérito, não pelos seus lindos olhos azuis, mas pela misericórdia do Senhor. Eu e você, irmãos, somos tão perversos, presta atenção nisso. Eu e você somos tão perversos quanto o Hamás, quanto os homens do Hamás. Eu e você somos tão perversos quanto o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi tão perverso quanto os homens do Hamás. Veja o que o próprio apóstolo Paulo fala sobre si e nos ensina, para que nós possamos fazer uma autognose, uma análise pessoal de cada um de nós, no 1 Timóteo 1, versículo 13, na tela, por gentileza. 1 Timóteo 1, versículo 13 diz: a mim, que anteriormente fui o quê? Perseguidor, insolente, mas alcancei o quê? Misericórdia. Por quê, irmãos? Isso é extraordinário. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando, irmãos, primeiro que ele reconhece que não valia nada, assim como os homens do Hamás, assim como muitos judeus, assim como muitos brasileiros, assim como cada um de nós antes de Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele diz algo extraordinário ao reconhecer que era blasfemo, perseguidor, insolente. Ele diz que apesar disso, em um determinado momento da vida dele, Cristo vai ao encontro dele. Não foi Paulo que foi ao encontro de Cristo. Cristo foi ao encontro de Paulo no caminho de Damasco e se manifesta a Paulo, apesar de Paulo ainda ser blasfemo, perseguidor e insolente. Mas por que Cristo vai ao apóstolo Paulo? O próprio apóstolo Paulo nos responde: porque ele era o ignorante. Apesar de conhecer a lei, Paulo reconhece que ele era um ignorante a respeito de Deus, dos sonhos de Deus, dos projetos de Deus. Ele diz que era um incrédulo, assim como os homens que estão fazendo tanta maldade, tanta perseguição e tanta tortura. Paulo reconhece que apesar de conhecer profundamente a Torá, e ele conhecia profundamente a Torá, o Antigo Testamento, mesmo assim o apóstolo Paulo reconhece nesta frase, neste texto, que ele era um ignorante. Leu e releu a Torá inúmeras vezes, conhecia possivelmente a Torá de cor. Mesmo assim, ele era um ignorante a respeito da vontade de Deus. Era um cego. E por isso, cometia as atrocidades que cometeu. Paulo foi tão cruel quanto estes homens maus que nós estamos falando agora, que ele foi coautor do assassinato, da tortura física. De quem, irmãos? De quem? De Estevão. Você sabe o que é morrer por apedrejamento? Imagine 30, 40, 50 pessoas, te coloca num paredão e começa a jogar pedras em você. Obviamente, o primeiro local que você vai querer defender é o rosto. E a pedra vai atingindo o seu corpo, as pedras menores, quebrando os seus ossos. Você vai se prostrar em um momento de tanta dor.
e algumas pedras pregarão no seu rosto e fraturarão a sua face. Pela graça e misericórdia do Senhor, quanto mais rápido alguém enviar uma pedra gigante para traumatizar o seu crânio, um traumatismo craniano, para que você desmaie e perca a consciência, assim vem a morte ao terminar o apedrejamento. Irmãos, qual a diferença do Hamas? Nenhuma. E esse foi o grande apóstolo Paulo. Entende? Quando Paulo fala de misericórdia, nós não podemos olhar para o outro, apontando o dedo e dizendo que ele é o pior dos piores, se eu não olhar para dentro de mim e perceber que eu sou tão impuro, tão cruel quanto o apóstolo Paulo. É isso que ele nos ensina. Nós temos uma tendência de soberba, mesmo depois de crentes, salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, achar que o outro, o pecado do outro é maior do que o meu, as impurezas dos outros são maiores que as minhas que estão dentro de mim, as maldades que os outros fazem são maiores que as minhas. Não são, irmãos. Somos tão perversos quanto eles. Mas o apóstolo Paulo vai mais profundo. Ele diz em seu texto que ele é o pior dos pecadores. Ele reconhece que a infinita graça, a infinita misericórdia de Deus em Cristo Jesus o alcançou. E ele sabe que não foi por merecimento, mas sim um favor de Deus. Entende por que você deve ser grato pelo seu ministério? Porque Deus olhou para você e te escolheu e te entregou um ministério para você cumprir, porque você não merece, eu não mereço. Ele colocou uma missão para você cumprir sem que você tenha capacidade para cumpri-la. Mas Deus nos fortalece, assim como fortaleceu o apóstolo Paulo. É interessante que o apóstolo Paulo, ele tem esse reconhecimento já depois de muitos anos. Esse texto não é no início do ministério do apóstolo Paulo, já é para metade para o final, quando ele escreve para Timóteo. E a história do apóstolo Paulo, que todos nós conhecemos, ele se converte, passa 3 anos fazendo a releitura da Torá, volta para Jerusalém. Na minha percepção, ele volta achando que vai ser o grande pastorzão da primeira igreja batista de Jerusalém, com 50 mil membros, e ali ele é humilhado. Deus amassa. Humilhado. Ele era o cara em Jerusalém. Você entende quem era o Saulo? Saulo era o cara em Jerusalém, tinha carta para matar. Ele estava no topo da pirâmide social e religiosa de Jerusalém, e ele chega em Jerusalém, talvez achando que seria o cara, o novo crentão, o cara. Mas não, Deus fala: não, meus projetos não são esses, eu não vou para os teus projetos, você é que vem para o meu, você é para fora. Ele é humilhado, ameaçado de morte, é descido por um cestinho de batata de madrugada, pelo muro da cidade, humilhado, envergonhado, dependente de Deus. Toda a história da vida do apóstolo Paulo teve grandes feitos, mas foi o tempo todo humilhado pelo Senhor, para que ele pudesse entender quem ele era. Para que houvesse o quê? Misericórdia da parte dele para com o outro. Quando ele olhava o pecado do outro, ele entendia que ele tinha o quê? Foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Foi amassado por Deus para que pudesse compreender que o seu ministério pertencia não a ele, mas ao Senhor. Você é amassado por Deus para que você possa entender, e eu possa entender, que o meu ministério não é meu, pertence ao Senhor. A minha fala não é minha, o meu cargo não é meu, a inteligência não é minha, a capacidade não é minha, tudo vem do Senhor. Irmãos, de tarde, Angélica, eu estava: Senhor, estou preocupado com o culto. Nós ficamos preocupados, nós fazemos isso, mas estava preocupado: Senhor, me ajuda na fala, porque não é eu que tenho que falar, quem tem que falar é o próprio Espírito Santo, e é Ele que convence, é Ele que está aqui, agindo nos nossos corações. Dependência total e absoluta do Senhor. Só assim o apóstolo Paulo conseguiria compreender, após ser amassado, após muitos anos, o quanto Deus foi bom para ele, gerando em seu coração gratidão. Seja grato, irmãos. Seja grato a Deus. Para de amanhecer murmurando. Seja grato a Deus pelo ministério, pela vida que Ele tem te dado, pelo ministério que Ele te entregou e confiou. Gratidão se resulta em excelência. Gratidão se resulta, volta lá atrás, a entrega de resultado. Tiago 2,17 diz: fé sem obras é morta. A sua vida, para ter vida, tem que ter obra. Você tem que pregar, você tem que cuidar, você tem que ajudar,
você tem que interceder, você tem que clamar, você tem que investir os seus 5 minutos diários na vida de alguém, para que Deus possa olhar para você e verificar esse realmente, esse tem fé, porque a vida dele apresenta resultados em obra. Reconheça que você foi alcançado pela misericórdia de Deus e seja grato ao Senhor. Irmãos, nós estamos falando sobre o amassar de Deus, o cuidado de Deus, as provações que nós passamos no decorrer da nossa história, usando o testemunho do grande apóstolo Paulo. Quando nós somos tratados por Deus, passamos por provações que Deus permite, essas provações, nós assim conseguimos ser, primeiro, que eu falei, grato pelo ministério que Deus nos entregou, nos confiou. Segundo, quando somos provados por Deus, eu reconheço que fui alcançado pela misericórdia. Não é mérito, é misericórdia. E terceiro, quando Deus nos trata com as provações, com o amassar dele, com o moldar deles, nós conseguimos ser e entender que o apóstolo Paulo diz algo extraordinário, pois sou o pior dos pecadores. Paulo reconhece que ele é o pior dos pecadores em Timóteo 1, versículo 15, na tela por gentileza, eu vou ler. Diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais já parou para pensar nisso? Se alguma vez já parou para pensar e falar: Deus, eu sou pior do que meu vizinho, eu sou pior do que aquele irmão que ofende, sou pior do que aquele irmão que não vem à igreja, sou pior do que aquele irmão, daquela pessoa. Paulo está reconhecendo publicamente na carta para Timóteo, que seria lido nas igrejas, para a correção da igreja. Ele está afirmando: eu reconheço que eu sou o pior dos pecadores. Vou falar uma coisa para os irmãos. Os gabinetes e atendimentos que eu faço ao longo de quase 10 anos que estou aqui, pela graça de Deus, eles não estão pautados nos momentos que eu tive na minha vida de alegrias, festas. Não. Os gabinetes, as conversas que eu tenho com os irmãos que nos procuram para serem tratados, irmãos que chegam sequelados, entristecidos, amargurados, chorosos. O que eu aplico no gabinete foram as minhas mazelas, foram as minhas tristezas, as minhas angústias, meus medos, as ansiedades. Tudo isso sarado pelo sangue de Jesus. Então a gente usa a palavra de Deus para guiar o povo em direção a Cristo. Mas os nossos sentimentos, como o apóstolo Paulo está afirmando aqui, é fundamental para você ter um ministério de compaixão e graça. Porque quando eu não reconheço, como o apóstolo Paulo reconhece, que ele é o pior dos pecadores, uma tendência nossa é olhar para o outro com soberba e arrogância. Quando tudo dá certo na vida de alguém, que tem pessoas que nascem em berço de ouro, gente. É que nós não sabemos o que é isso. Mas tem pessoas que são netos ou bisnetos de milionários ou bilionários e que tiveram uma vida sem ter Jesus, tiveram uma vida boa, têm uma vida boa. Essas pessoas são predispostas a serem extremamente soberbas e arrogantes, não têm a menor empatia pelo próximo e nem misericórdia. Tem um julgamento, normalmente, pesado. Os gabinetes que faço têm uma grande influência nas minhas tristezas. Os gabinetes que faço têm uma grande influência nas minhas decepções que passei, nas lágrimas que derramei, nas minhas frustrações ou abandonos que tive, nas angústias, nas ansiedades que vivi. Pastor, viveu, claro. Eu moro nesse mundo e sou humano quanto você. Em todos esses momentos de sofrimento, irmãos, algo extraordinário Deus me revelou após a minha conversão e maturidade. E que te revelou também. E que revelou a Paulo. Deus sempre cuida de nós. Deus sempre cuida de você. Está cuidando e cuidará. O grande problema é que quando nós estamos passando pelos momentos de aflição, nossos olhos ficam turvos,
nós ficamos confusos e passamos a olhar mais para nós do que para o reino, e a sensação, a impressão que dá é que Deus nos esqueceu. Mas a maturidade do apóstolo Paulo, após passar por tantos sofrimentos que nós já conhecemos, ele chega a um nível de maturidade que ele entende que ele é grato pelo seu ministério, pelo ministério que recebeu, ele entende que foi alcançado pela misericórdia, é escolhido por Deus, e entende também que tudo o que ele passou era necessário passar para que o coração dele fosse quebrantado. Lembra quem Saulo era? E esse quebrantamento, em nenhum momento Deus deixou de estar ao lado de Saulo, do apóstolo Paulo, em toda a sua carreira, em todos os seus momentos. Deus sempre cuidou de apóstolo Paulo, sempre cuidou de mim e está cuidando de você. Está em luto? O Espírito Santo de Deus está te consolando. Está entristecido porque tem um problema familiar grave? O Espírito Santo de Deus está com você, te dando condições de passar por este problema familiar, com esposa, filhos ou quem for. Talvez você esteja com os olhos turvos e não perceba a presença constante de Deus, mas Ele está presente na sua vida e no ministério que Ele te entregou. Ele não te abandona, para que você possa, apesar dessas lutas que você tem passado, cumprir o ministério. Lembrando que Ele te chamou para cumprir o projeto dEle. E se Ele te chamou e nos chamou para cumprir o projeto dEle, significa que Ele vai nos capacitar. Mesmo que o meu coração esteja aflito, mesmo que o meu coração esteja choroso, mesmo que o meu coração esteja desesperançoso, mesmo que eu passe escassez e qualquer outro tipo de sofrimento e até tenha dúvidas, Deus capacita a igreja, capacita você a cumprir a missão que Ele te entregou. Forjando o nosso coração sempre para cumprir a missão sem se deslumbrar com os resultados. Porque é muito interessante isso, irmão. Chega uma fase da nossa vida de ministério, cada um de nós tem um ministério, que tudo dá certo, que nós prosperamos. E aí começam os aplausos. E aí você começa a perceber, meu Deus, onde a planta dos meus pés pisa, ali se torna um lugar santo e próspero, e você pode se confundir mais uma vez com o velho homem, com a soberba, achando que você é capaz de realizar, mas não é capaz. E por isso que Deus nos deixa viver de provação em provação, de provação em provação, nos moldando para amassar-nos e nos voltarmos o coração mais uma vez para Ele. Porque mesmo que tudo esteja dando certo no seu ministério, nada é você que tem feito, sempre é Deus que tem usado você para agir a favor dEle e do reino dEle. Sabe, irmãos, o que o apóstolo Paulo nos ensina é que devemos continuar caminhando, sempre em frente, cumprindo a missão, pregando o evangelho, dando bom testemunho, sempre com o coração confiante em Jesus, mas humilde e cheio de misericórdia para com o outro. Nada pode te parar. Nenhuma aflição pode parar você de cumprir a missão. Nenhuma dor, nenhuma perda, nenhum sentimento, nenhuma escassez ou nenhuma bênção pode tirar você do foco de cumprir a missão do Senhor. Todo crente deve se olhar como Paulo se viu: sou o pior dos pecadores. Assim terá condições de reconhecer e dizer: sim, eu sei quem eu fui e o quanto eu luto para não voltar a ser como eu era no passado. Minha vida, a sua vida, a vida da igreja tem que estar cativa na missão que Deus nos entregou, focado na missão, trabalhando para cumprir a missão, vivendo a missão, independente das circunstâncias. Se não for assim, irmãos, corremos o risco do velho homem tomar posse de nossos sentimentos e comportamentos e nos afastarmos completamente da missão ou ministério que Deus nos confiou. E quando nós somos escolhidos por Ele, Ele percebe que nós estamos nos desviando, Ele vem e nos amassa e nos molda, fazendo um renovo em nós e um vaso novo, por amor a você, mas acima de tudo, por amor a Ele mesmo e à obra dEle. Esses que verdadeiramente não merecem, mas que, conforme o apóstolo Paulo nos diz, nos afirma,
com o coração quebrantado. Não merece, mas eu muito menos ainda mereço, pois sou o pior dos pecadores. A vida de cada um de nós tem que ser sempre olhar para nós e dizer, sou o pior dos pecadores. Assim em Cristo, através do Espírito Santo de Deus, gera em mim misericórdia. Aquele que se coloca como menor, dá a chance para Deus o colocar como grande no ministério de Deus, no ministério que Deus tem para nós. É interessante que ser grande no reino de Deus não são as conquistas desse mundo, não tem nada a ver com as conquistas e com a visão deste mundo temporal, mas sim conquistas para o reino de Deus. Lucas 15, 10, se puder colocar na tela, eu agradeço, diz algo extraordinário quando nós estamos conquistando para o reino de Deus. Diz assim, Lucas 15, versículo 10, assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que... Você entende isso, irmãos? Cada vez que você cumpre a sua missão, e o evangelho é pregado, e aquele se arrepende e crê em Jesus como único, suficiente Salvador, a festa no céu, e você apresentou resultados e alegrou o coração de Deus. Deus sempre se alegrou com você, Deus deseja se alegrar com os outros arrependidos através da sua vida. Deus te confiou essa missão. Seja humilde, seja obediente, cumpra a missão, sendo grato pelo ministério, reconhecendo que foi alcançado pela infinita misericórdia e sabendo que você e eu sou o pior dos pecadores. Para tanto, irmãos, que Deus nos abençoe e nos use poderosamente hoje e até que Ele volte, e que a sua misericórdia se estenda todos os dias em nossas vidas e através de nossas vidas. Amém?